Amados irmãos, graça e paz, iniciamos agora mais uma aula da nossa escola bíblica dominical da Igreja Presbiteriana da Coama. Falaremos agora sobre o capítulo 12 da Confissão de Fé de Westminster. Nós já temos estudado há alguns domingos, vários domingos já, desde mais ou menos o começo do ano, esse importante documento de fé reformado, essa importante confissão que sintetiza uma série de verdades bíblicas para que possamos compreender melhor, para que possamos declarar melhor as verdades em que cremos. Estudaremos hoje o capítulo de número 12, chamado da adoção. Falaremos sobre essa importante doutrina bíblica que não é tão debatida quanto outras doutrinas, como por exemplo a da predestinação ou a da justificação, mas que também é muito importante. Então é bem importante essa aula, é bem importante que você acompanhe com a sua Bíblia, que você acompanhe com a sua confissão de fé. Então, você tem um tempinho para procurar na sua confissão de fé, tem um tempinho para procurar na sua Bíblia também, para que a gente comece a nossa aula, tá certo? O nosso texto básico, e eu peço que vocês abram desde já, é Gálatas capítulo 4, nós leremos os versos de 1 a 7. Gálatas 4, versos de 1 a 7. Estamos falando sobre a adoção, tá certo? Na aula de hoje a gente vai aproveitar para fazer um pouquinho de revisão de outros assuntos que a gente já tratou anteriormente, como eleição, predestinação, justificação, etc. Porque eles são importantes para que a gente consiga entender o que é a adoção e a sua relevância dentro do plano de salvação do nosso Deus, tá bem? Acho que é do tempo de todo mundo abrir. Daremos então o nosso texto base de hoje, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, leremos os versos de 1 a 7. Peço que você acompanhe na sua Bíblia. Digo, pois, que, durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém. Essa palavra do nosso Deus. Vamos falar com Deus em oração. Amado e poderoso Deus, Tu é a glória, Tu é a força, Teu nome deve ser exaltado, por quem Tu és e pela Tua maravilhosa obra, Pai. Ó Senhor, gratos somos porque Tu és bom e nos permite aprender a Tua palavra. Ajuda-nos, Pai, a ensinar, Pai, ao Teu povo essa parte, Pai, da teologia, essa parte das Tuas Escrituras que trata da adoção, essas verdades bíblicas, Pai. E ajuda-nos, Pai, a sermos instruídos, Pai, pela Tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, meus irmãos, esse assunto da adoção ele é bem relevante, inclusive para que a gente trate de questões práticas. É com questões práticas que a gente vai começar a nossa aula, tá bem? É bastante comum na nossa cultura, aqui no Brasil, que ainda é uma cultura que é bem influenciada pelo cristianismo, a gente ouvir frases como as seguintes: mas ora, eu também sou filho de Deus. Ou então, eu não sou filho de Deus. Não, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Vocês já perceberam como é comum as pessoas se declararem como filhas de Deus? Claro que o contexto aqui é um contexto de autoexaltação, É um contexto de você achar que você tem mérito, mas o ponto para que eu quero chamar a atenção é isso. É a autodeclaração das pessoas sobre serem elas filhos de Deus. Serem elas filhos de Deus. E eu creio que, no geral, quem fala isso é porque realmente crê que é filho de Deus. E
a gente percebe que muitos que assim se declaram, muitas vezes vivem um cristianismo que é puramente nominal. E muitas vezes, ainda que eu não conheça o coração das pessoas, apenas Deus o saiba, né? O saiba no interior de cada um, a gente percebe que muitas vezes os frutos em sua vida não parecem revelar pessoas que são realmente que estão de acordo com aquilo que a Bíblia nos fala sobre quem é um filho de Deus. Então, a gente vai investigar hoje a respeito disso, do que é ser um filho de Deus. E a gente propõe que 3 questões sejam abordadas hoje durante essa aula. A gente pretende responder essas 3 questões, que são as seguintes. Primeira, quem são os filhos de Deus? Segundo, como alguém se torna filho de Deus? É por seu próprio esforço? E terceira, quais os elementos e as vantagens dessa filiação como filho de Deus? A gente viu as perguntas, vamos então passar para as respostas, tá bem? A gente vai iniciar nossa incursão a respeito dessa matéria lendo o que diz a nossa Confissão de Fé de Westminster, na única seção do capítulo 12. Tem outros capítulos que são bem mais extensos, né? Tem várias e várias sessões. Esse capítulo é bem curtinho, mas é um capítulo bem importante. Eu peço que você acompanhe o que diz a Confissão de Fé de Westminster. Ela fala o seguinte: todos os que são justificados é Deus servido em seu único Filho Jesus Cristo e por ele fazer participantes da graça da adoção. Olha só, já no começo, né? Todos os que são justificados são feitos participantes da graça da adoção. Anotem isso. Por essa graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e privilégios deles. Têm sobre si o nome dele, recebem o espírito de adoção, têm acesso com confiança ao trono da graça e são habilitados a clamar: Abba, Pai. São tratados com comiseração, protegidos, providos e por ele corrigidos, como por um pai. Nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia de redenção e herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. É isso que fala a respeito da adoção, a nossa confissão de fé. A gente tem estudado ao longo desse nosso percurso, já de várias e várias aulas. Você pode estar convidado a voltar para as aulas anteriores, se tiver alguma dúvida. Sempre bom a gente estar reciclando, né? A gente tem estudado bastante sobre o plano de salvação de Deus, certo? E a gente sabe que o homem precisa de salvação por conta da queda que aconteceu lá no Jardim do Éden, né? A gente viu em aulas anteriores que toda a humanidade, representada pelo nosso cabeça federal, o nosso cabeça pactual, Adão, caiu em pecado. Quando Adão pecou, todos nós pecamos. Ele era o nosso representante e nós, como representados, fomos atingidos pela sua desobediência. E o que foi que Adão desobedeceu? Ele desobedeceu às regras de um pacto, de uma aliança que ele tinha firmada com Deus. Que pacto era esse? Era o chamado pacto de obras. Era um pacto de obediência do homem a Deus. E o que acontecia? Se Adão obedecesse, ele seria abençoado. Se Adão desobedecesse, ele seria então ele seria condenado. Então havia vantagens e havia também sanções nesse pacto. E como Adão descumpriu o pacto, ele então recebeu as sanções do pacto. Ele recebeu então a condenação, estava atrelada à desobediência. E nós, como representados pelo nosso pai, Adão, nós todos então também caímos, certo? Nós iniciamos então a nossa jornada por um estado de inimizade com Deus. Sim, inimizade. Um Deus santo estabeleceu um pacto que foi descumprido. E o pecado, então, resultou nisso. Com a queda, com a introdução do pecado no mundo, a humanidade caiu. Isso resultou em problemas inúmeros, entre eles a morte e essa separação de Deus. Todo o
o ser humano ele foi impactado gravemente por isso. De tal forma que, se antes o ser humano poderia pecar ou não pecar, agora, com a queda, ele poderia apenas pecar. Ele está num estado de inimizade com Deus, um estado de morte espiritual. Um estado que apenas o conduz, por si só, à condenação eterna. Tá bem? Adão, quando foi criado, ele detinha dois status que são bem importantes para que a gente entenda. Primeiro, ele era um súdito do reino de Deus. Ele era um servo de Deus. E antes de cair, ele era um servo obediente. Essa era a sua condição legal, a condição de súdito do reino de Deus. Ele também tinha o status de filho de Deus. Ele era um filho de Deus. Um filho tem que obedecer ao seu pai. Então, quando diz sua desobediência, Adão ele tem um prejuízo para esses dois status. Tem um prejuízo para o seu status de súdito. Ele passa a se tornar um verdadeiro fora da lei, um cidadão proscrito do reino. E também, como filho, ele foi banido e deserdado. Veja só, inclusive no nosso direito civil brasileiro, nós temos hipóteses em que os filhos eles vão perder a herança dos seus pais. Por exemplo, se um filho mata o seu pai, ele logicamente não vai receber a herança. E vejam só, se nós que somos maus repudiamos essa atitude de extrema ofensa de um filho em relação ao pai, imagina o nosso Deus que é perfeitamente santo e que recebe uma ofensa de tal quilate, recebe o pecado. Deus não tolera o pecado. Então, Deus foi completamente justo ao declarar o homem como um fora da lei, um injusto, e também ao deserdar esse homem. Tá bem? A esse respeito, nós vamos acompanhar agora o que diz o Dr. Robert Webb. Eu peço que você acompanhe a leitura comigo. Diz ele o seguinte: houve, só podia haver, e teve de ser assim, isto é, apenas um resultado dessa situação. Um filho dotado de coração tão pervertido tinha de ser expulso. Deus o baniu. Hoje o homem não tem direito, nem espírito de filho. Não tem nem direito de filho, nem o espírito de filho. Ele é legalmente desligado do pai, por ser moralmente pervertido. Não se deixa governar, pois é ingovernável. Tem se retirado de sob a autoridade do pai, por haver rejeitado os preceitos do pai. A gravitação moral, muito natural e logicamente, empurrou-o para onde as ultrajadas sensibilidades do pai, com justiça, o condenaram, isto é, para a comunhão com as trevas. A disciplina paterna tratou com ele em consonância com as exigências e desejos de sua própria natureza degenerada. Foi-lhe permitido seguir pelo caminho por ele escolhido, e a miséria desse curso será a justa retribuição contra a sua teimosia e impertinente carreira. O homem é um filho de Satanás. Portanto, é um filho de Satanás, é um filho da ira. Vocês conseguem perceber, então? A ação de Deus entregou o homem às disposições do seu próprio coração. O homem em pecado não deseja a Deus, ele deseja o mal. E Deus deixou que esse filho mau agora foi deserdado, deixou que ele seguisse o seu próprio caminho. E ele deixou de ser filho de Deus para se tornar um verdadeiro filho de Satanás. Aquele que era um filho do amor de Deus se tornou um filho da ira. Tudo bem? Foi isso que aconteceu. Então, o homem, nesse status de cidadão proscrito agora, de um fora da lei, e de filho deserdado, precisa ser restaurado a sua condição legal de súdito dentro do reino de Deus, e também precisa regressar para o seio e o lar do seu pai. A justificação, como nós já vimos anteriormente, nós vamos ver um pouquinho mais à frente novamente, ela aborda esse problema da cidadania, esse problema desse status legal de cidadão proscrito, de súdito banido. E a doutrina da adoção, que é o nosso objeto da aula de hoje,
ela vai resolver a questão de sua filiação, de filho deserdado, de agora filho de Satanás, para que ele se torne um homem novamente filho de Deus. Como nós já vimos em capítulos anteriores, o nosso Deus, em sua imensa sabedoria e segundo o conselho da sua vontade, antes mesmo de criar o homem, e antes mesmo da queda, antes mesmo da criação do mundo, Deus já tinha resolvido o problema do pecado. Deus já tinha, de forma soberana, ele já tinha decidido que iria eleger e predestinar alguns homens por sua graça, seu favor imerecido tão somente para a salvação. O destino justo de todos os homens poderia ser apenas a condenação de todos eles, porque todos nós pecamos, todos nós carecemos da glória de Deus. No entanto, aprove a Deus por sua graça, por sua bondade, sua misericórdia, eleger alguns sem qualquer merecimento deles para a salvação. E esses a quem ele elegeu, ele também predestinou, ele destinou desde antes da fundação do mundo para a vida eterna, para a salvação. Então Deus já tinha resolvido esse problema da condenação decorrente do pecado. Deus, em sua imensa sabedoria, já tinha determinado a solução para isso, de acordo com o beneplácito de sua vontade. Então, aqueles a quem Deus predestinou para a salvação, Deus chama para que sejam seus. E o meio ordinário pelo qual Deus chama os homens ao arrependimento, pelo qual Deus chama os homens para si, é a pregação da palavra. Esse é o meio ordinário que Deus usa. No entanto, o homem em pecado, ele não quer saber da palavra de Deus. Ele não quer saber de Deus, ele não quer saber de voltar-se para Deus, não. Ele está morto em seus delitos e pecados. Ele está surdo, como morto espiritualmente. O seu caráter e sua inclinação não são a favor de Deus, eles não querem vida. O morto não tem como viver por si só. Somente a ação do próprio Deus sobre aqueles a quem ele escolheu para a vida pode capacitá-los a volverem para o seu Criador. É o próprio Deus que vai operar uma mudança nesse homem que está morto espiritualmente. É preciso, então, para que esse homem se volte a Deus, antes de tudo, que ele receba vida. É preciso que vida seja dada àquele que está morto, para que ele se volte para Deus. Nesse sentido, Deus efetiva aquilo que se chama de regeneração. Você já ouviu falar disso, acho que há 2 aulas atrás, na aula de vocação eficaz. Se quiser, volte lá um pouquinho, veja esses vídeos novamente. Deus faz a chamada regeneração. É um regerar, é um gerar novamente. E o que é a regeneração? É a implantação por Deus de um novo princípio de vida, um novo princípio governante de vida. É uma nova criação desse homem. É um novo nascimento, é uma nova vida. Cristo falava, importa-vos nascer de novo. E é isso, aquele que está morto precisa nascer de novo, precisa receber vida para que possa receber a palavra de Deus. Então, com a regeneração, há uma mudança de caráter, de inclinações e de desejos, passando o homem a ter uma disposição santa. Então, aquele que estava morto em seus delitos e pecados, aquele que não queria saber de Deus, ele recebe vida. E quando ele recebe vida, ele recebe um novo princípio governante de sua vida. Ele passa a ter um caráter, passa a ter inclinações, desejos e disposição santas para Deus. A Confissão de Fé de Westminster, ela vai falar sobre a regeneração no seu capítulo 10, quando trata da vocação eficaz, já na sua primeira sessão. E eu vou citar aqui para você acompanhar o que ela fala a respeito da regeneração. Fala ela o seguinte: iluminando as suas mentes espiritual e salvificamente, Deus ilumina as mentes daquele que estava morto, espiritual e salvificamente, para que ele entenda as coisas de Deus, removendo seus corações de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando a sua vontade e, por seu infinito poder, determinando-lhes o que é bom e eficazmente atraindo-os a Cristo.
então aquele coração de pedra, aquele coração insensível a Deus, ele é retirado. É colocado um coração de carne, um coração, como diria a música, disposto a obedecer, cumprir o querer de Deus. Com isso, o chamado de Deus, a palavra de Deus, que é pregada, o chamado eficaz de Deus, de sua graça irresistível, vai então descer ao coração do homem. Não a um coração de pedra, porque esse já foi retirado, mas vai descer a um coração de carne, a um coração que já tem vida, que está disposto a obedecer a Deus. Com a regeneração e a mudança do princípio em seu coração, o homem deixa de ser impelido para o pecado e ele passa agora a agir voltado para Deus. Então, quando o homem ele é regenerado e é chamado eficazmente, ele responde a esse chamado e passa agora a agir voltado para Deus. E o que é esse agir que não é mais na direção do pecado, mas na direção de Deus? Essa é a chamada conversão. O homem, então, ele é convertido, ele muda o caminho de sua disposição do coração, ele se volta agora para Deus, ele se volve para o seu Criador novamente. Isso é um resultado, então, da regeneração. A conversão resulta da regeneração. Então, nós já passamos por eleição, predestinação, passamos por regeneração, por chamado eficaz ou vocação eficaz e pela conversão. Regenerada, essa criatura passa a ter fé, passa a ter, então, passa a receber confiantemente em seu favor a obra salvífica do nosso Senhor Jesus. Jesus, então, pela fé, passa a ser recebido, passa a ser crido como o Salvador desse homem regenerado. Por meio da fé em Cristo e para com Cristo, o homem se apropria da justiça de Jesus, que cumpriu plenamente as exigências do pacto de obras que não foram satisfeitas por Adão. E aqui a gente revisa mais um ponto. Você deve lembrar da aula sobre o capítulo 9 da Confissão de Fé, sobre Cristo, o mediador, que Cristo, ele ao obedecer ao Pai, ao cumprir o pacto, ele teve duas modalidades de obediência. Quais são elas? A obediência passiva e a obediência ativa. A obediência passiva se revela pelos sofrimentos de Jesus, que recebeu sobre si a justa ira de Deus que nos era destinada, porquanto foi descumprida a aliança com Deus, do homem com Deus. Então, como ela foi descumprida, era necessário que o descumprimento fosse sancionado, que o descumprimento fosse castigado, fosse punido. E essa justa punição de Deus foi lançada por Deus, pelo Pai, no nosso Senhor Jesus, que recebeu o cálice da ira de Deus, ele o consumiu e ele sofreu. E tendo sofrido, ele pagou o preço do nosso pecado. Ele pagou o preço da nossa punição. Então, por isso foi cancelado o escrito de dívida que havia em desfavor dos eleitos de Deus. E nós também sabemos que Cristo ele realizou uma obediência ativa. Como foi essa obediência ativa? Cristo, ao cumprir perfeitamente as exigências do pacto de obras, ele recebeu em favor daqueles que estão nele todos os benefícios daquele pacto de obras que haviam sido prometidas a Adão, caso ele fosse obediente. Então, o segundo Adão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, cumpriu o pacto que o primeiro Adão, não cumpriu. Então, ele recebe os benefícios desse cumprimento da lei de Deus, do pacto de obras. Então, o que acontece? A nossa punição foi paga por Cristo e as vantagens e os benefícios e os privilégios do cumprimento do pacto foram imputados a nós. E como é que o homem se apropria dessa justiça de Cristo, dessa obra maravilhosa e perfeita do nosso Senhor Jesus, cumprindo o pacto de obras? Pela graça de Deus, no pacto da graça, o homem, pelo instrumento, por meio da fé, o homem ele se apropria dessa justiça de Cristo. A justiça que é de Cristo, que sofreu e que obedeceu, agora é atribuída àquele que o recebe por meio da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos salvos pela graça, a graça é a causa.
mediante a fé, que é um instrumento. Somos salvos porque Deus é um Deus gracioso e porque Ele também nos dá a fé, que é um instrumento por meio do qual, em nosso coração já regenerado, nós recebemos a justiça de Cristo em nosso favor. Tudo bem? Então, essa fé que é dom de Deus, ela nos permite ter a justiça, ter a obra de Cristo imputada a nós, atribuída a nós. A justiça que é de Cristo agora é como se fosse nossa. E ela é a chamada base legal da nossa justificação. Aqui a gente está tratando como se fosse em termos legais, em termos de direito do nosso relacionamento com Deus. E o que acontece? A justificação, ela não é uma declaração de justiça. É uma declaração em favor daquele cidadão que era o fora da lei, que você está vendo a sua ficha criminal? Ela foi apagada. Você já não tem mais aquilo aqui. Pena a cumprir. Essa pena a cumprir foi apagada. Por quê? Porque ela já foi cumprida por Cristo. Então nós somos declarados legalmente justos. Nós somos declarados como aqueles que não têm mais esse débito. Somos declarados como aqueles que cumpriram a lei. Não somos mais fora da lei. Não somos mais cidadãos proscritos do reino. Nós agora somos declarados justos por conta da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E a justificação é justamente isso. É o ato judicial de Deus, é o ato de um juiz que, analisando as provas, que analisando o direito, ele aplica esse direito e ele agora declara aqueles que estão em Cristo Jesus, mediante a fé, como justos. É um ato judicial de Deus, pelo qual ele nos declara conformados às exigências da lei. Não é um ato pelo qual Deus vai tornar o eleito dele, aquele que foi regenerado, aquele que foi chamado eficazmente. Deus não vai transformá-lo imediatamente, quando a justificação, em alguém santo. Deus não vai te imputar justiça e você passa a ser santo e sem pecado. Não. Nós continuamos pecando, até que sejamos totalmente transformados à imagem de Cristo, né? Só que nós somos declarados como justos. Então nós somos já declarados como cidadãos novamente do reino de Deus. Somos declarados como aqueles que portam a justiça de Cristo, a justiça daquele que cumpriu perfeitamente a lei. A santificação, que é a transformação progressiva do cristão em cada vez mais santo, isso é um processo que acontece depois. Não é um ato de declaração judicial como é a justificação. A justificação é isso. A justificação, ela não é apenas o perdão de pecados, ela inclui isso, mas também é uma declaração de que todas as reivindicações da lei estão satisfeitas em relação a cada pessoa justificada, tendo ela como consequência disso todas as imunidades e todas as recompensas pelo cumprimento do pacto. Tudo bem? Então nós que éramos fora da lei, agora somos declarados como dentro da lei. Somos pessoas que são declaradas legalmente adequadas, tá bem? Isso é a justificação. É uma declaração de um juiz, a declaração do perfeito juiz, de que assim como Cristo é justo, nós também o somos. Não por qualquer mérito nosso, mas pela graça de Deus mediante a fé. Tudo bem? Então, a gente tratou sobre vários assuntos, em especial sobre regeneração e justificação, mas você deve estar se perguntando, o que é que isso tem a ver com a adoção? A gente ainda não entrou diretamente nesse assunto. Bem, vamos falar disso agora, porque era importante que a gente tratasse dessas outras questões para poder contextualizar e situar o que é a adoção. Pois bem, quando o crente é unido a Cristo no exercício da fé, ele de forma simultânea e inseparavelmente acontece com ele duas coisas, a regeneração e a justificação. O que é a regeneração? É a mudança total de sua natureza interior e espiritual. Ou seja, aquele que é eleito tem uma mudança total de sua natureza interior, sua natureza espiritual. Ele deixa de ser alguém espiritualmente morto e passa a ter vida, passa a ser alguém voltado para Deus, volta a ser alguém que pode obedecer a Deus, ainda que também possa não obedecer por enquanto.
E a justificação é uma mudança de relação com Deus e com a lei. Se antes a gente, se nós éramos em pecado, súditos desobedientes e fora da lei, agora nós somos cidadãos de acordo com a lei. Nós estamos de acordo com o direito do reino de Deus, tá bem? E a adoção, apesar de decorrer mais diretamente da justificação, ela também tem relação com a regeneração, porque a adoção, ela representa justamente isso. A nova criatura, a criatura regenerada, em suas novas relações com Deus e com a lei. Um filho adotado é alguém regenerado e que está de acordo com a lei de Deus, tá bem? Está de acordo, está de bem novamente, tem amizade novamente com Deus, certo? E isso é bem importante, e a gente vai ver isso lendo o que fala Donald James Kennedy. Eu peço que vocês acompanhem a leitura, porque isso é bem importante para que a gente entenda a relação da doutrina da adoção com a da justificação, como a gente já começou a pincelar. Fala ele o seguinte: quando observamos detidamente essa doutrina da adoção, observamos que ela tem alguma relação com a doutrina da justificação. Também notamos que ela tem certa relação com a doutrina da regeneração, porquanto o problema da adoção é duplo. Veja só. Não somente o filho precisa ser restaurado à sua posição filial, mas também é necessário que lhe seja devolvida uma atitude tipicamente filial. Vejam só. Por que é necessário que o filho seja restaurado à posição filial? Porque nós fomos deserdados. Nós tínhamos anteriormente o status legal de filhos de Deus. Nós éramos herdeiros de Deus. Só que, com a queda, com o pecado, nós fomos deserdados. Nós juridicamente, então, estávamos separados de Deus. Então era preciso que houvesse uma declaração judicial de que não, ele não está mais deserdado. Ele não está mais em desconformidade com a lei. Ele pode voltar a ser filho de Deus. E o que é essa declaração judicial? É a justificação. Então, a justificação é essa resolução desse problema legal. É uma restauração à posição legal de filho. Tá certo? E também é necessário que o filho tenha de volta uma atitude tipicamente filial. Imagine só, o homem tinha essa atitude de filho, só que com a sua rebeldia, com a queda, ele perdeu isso e se tornou um verdadeiro inimigo de Deus. Então, não basta que ele seja novamente declarado filho de Deus. É necessário também que haja uma mudança na sua atitude em relação a Deus. E como é que o homem muda de atitude em relação a Deus? Com a regeneração. Então, a adoção, ela é justamente isso, ela é o resultado desse influxo da regeneração que restaura a atitude de filho ao homem e desse influxo também da justificação, que coloca o homem novamente nesse status de filho, de herdeiro, de forma legal. Então, a adoção, ela é a solução desses dois problemas. Nós passamos então a ser filhos adotados pelo nosso Deus. Então, continuando o que diz Donald James Kennedy, é preciso que o indivíduo receba a natureza filial, a natureza própria de uma criança, porque o homem natural, ou seja, o homem em pecado, ele é dotado de uma atitude de desprezo para com seus pais. Trata-se da mesma atitude do adolescente que diz para os seus pais, aspas, eu odeio vocês, nunca mais quero vê-los, eu não poderia desprezar mais a vocês por aquilo que vocês têm feito a mim, fecha aspas. Entretanto, quando uma pessoa com tal atitude é regenerada, mediante a fé em Cristo, recebe um novo coração e uma nova natureza, sendo-lhe também devolvidos os direitos e privilégios próprios da família de Deus. Ora, é isso que acontece quando a nossa adoção, ou seja, recebemos um coração de filho e também temos devolvidos os nossos direitos e privilégios próprios de ser filhos, tá bem? Então, a adoção segue a criatura recém-regenerada nas relações em que ela é introduzida pela justificação, com todos os privilégios filiais e legais que decorrem desse status de filho de Deus, tá bem? Então, respondendo finalmente a primeira pergunta,
nem todos são filhos de Deus. Nem todos. Somente aqueles que são eleitos por Deus, somente aqueles que são os eleitos, predestinados, regenerados, chamados eficazmente, justificados por Deus e adotados, esses são os filhos de Deus. Os outros homens são criaturas de Deus. Tá bem? E o segundo ponto, isso é interessante, essa questão de nem todos serem filhos de Deus, e deixar isso bem claro, porque isso rejeita uma grande heresia, uma heresia bem difundida, chamada de universalismo. O que é essa heresia do universalismo? Ela diz o seguinte, que em algum ponto, em algum tempo, todas as criaturas de Deus, ou seja, todos os homens e mulheres vão finalmente chegar ao paraíso. A gente vê que isso é falso. Somente os eleitos de Deus e que são adotados por Deus é que são filhos de Deus. Nem todos serão salvos. E isso é justiça de Deus. A gente já falou isso antes. Deus é justo. Seria justo se Ele punisse-nos a todos. E Deus é justo quando por sua graça tão somente resolve eleger alguns para a salvação e deixar outros para a condenação eterna. Tá bem? Então, atendendo a segunda pergunta, nós vemos que ninguém faz isso, ninguém é filho de Deus por seu próprio esforço. Para ser filho de Deus, você precisa então ser salvo pelo próprio Deus. Isso é dom gracioso vindo dele mesmo, tá bem? Por fim, ao examinar quais são os elementos e vantagens primordiais da adoção, nós temos um quadro bem amplo pintado pelas Escrituras. E a gente vai passear agora um pouquinho pela Palavra de Deus para que a gente entenda o que é que significa isso, o que é que resulta de ser um filho de Deus, o que é que caracteriza isso e quais são os benefícios que decorrem de ser um verdadeiro filho de Deus, tá bem? Primeiro ponto, o crente recebe a natureza espiritual de Deus. O crente recebe a natureza espiritual de Deus, tá certo? O crente vai receber essa natureza santa de Deus. A gente pode ver isso, por exemplo, em 2 Pedro, capítulo 1, 3 e 4. Você pode anotar as referências aí no seu caderninho. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Ou seja, nós somos então transformados à imagem de Deus, nós fomos sendo santificados à imagem de Deus. E esse é justamente o segundo ponto. Aquele que é adotado por Deus, nasce à imagem de Deus, seja regenerado de acordo com a imagem de Deus, portando a sua semelhança. Vemos, por exemplo, em Colossenses 3, versos 9 e 10, que fala o seguinte: não mintais uns aos outros, uma vez que vós vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, quando regenerados, nós nos despimos do velho homem, daquilo que nós éramos, um homem em pecado, e agora nós nos revestimos do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem de quem? Segundo a imagem daquele que o criou, segundo a imagem de Deus. Tá bem? Então, primeiro ponto, o crente recebe a natureza espiritual de Deus, essa natureza santa, e a gente nasce, de acordo com o segundo ponto, a imagem de Deus, portando a sua semelhança. Somos regenerados de acordo com a imagem do nosso Deus. Então a gente deixa aquela imagem de pecado e passamos a ter uma imagem de semelhança ao nosso Deus, uma imagem de santidade, a semelhança do nosso Pai. Tá bem? Terceiro ponto, nós recebemos o nome de Deus, passamos a ser identificados como filhos dele. É muito comum, por exemplo, no interior, fulano ser conhecido pelo seu pai. Por exemplo, aquele ali é o filho do Roberto, aquele ali é o filho do Pedro, aquele ali é o filho, como o nome do meu pai, ele é o filho do Rui. E eu era muito conhecido assim lá no interior. E isso acontece. Você é chamado pelo nome do seu pai. E nós somos chamados pelo nome do nosso pai.
Então, nós recebemos o nome de filhos de Deus. Somos filhos de Deus, somos conhecidos assim. Nós que éramos filhos da ira e filhos de Satanás, como vimos há pouco, nós somos agora filhos de Deus. Tá certo? O filho então torna-se objeto, o filho adotado, quarto ponto, torna-se objeto de seu amor especial. Nós recebemos o amor especial de Deus. Exemplo disso é o que disse Jesus em João, capítulo 17, verso 23, enquanto ele falava com o Pai em oração. Disse Jesus o seguinte: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Tá certo? Então, nós sabemos que Deus nos ama, Deus nos amou. Ele ama aqueles a quem Ele elegeu. Ele ama aqueles que predestinou. Ele ama aqueles seus filhos a quem adotou. Tá bem? Ele ama nós que somos de sua família. Quinto ponto. O Filho adotado de Deus, ele se torna a habitação do Espírito de seu Filho, do Espírito de Jesus, que forma em nós um Espírito filial. Você se lembra que nós precisávamos ter um Espírito de Filho, uma atitude de Filho? Então nós recebemos o Espírito de Cristo, que nos forma em nós um Espírito filial e nos faz filhos de Deus. E nós temos então a atitude de filho de Deus. Quais são? Obediência, liberdade do senso de culpa que existia antes em nós. Nós temos libertação da escravidão legal. E nós também temos libertação do medo da morte. E somos elevados com santa ousadia e com dignidade real. A gente viu então no nosso texto base, eu vou ler novamente, Gálatas 4, de 1 a 7, que diz o seguinte: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, o Senhor Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, mas filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Então, nós recebemos esse espírito de filiação, nós recebemos esse espírito que nos dá essa atitude. O Espírito de Cristo, ele nos dá essa atitude, nos dá essa natureza filial, tá bem? Sexto ponto, o Filho adotado de Deus, ele recebe proteção, consolação e suprimento abundantes. A gente vai ver, por exemplo, no Salmo 125, verso 2, que fala o seguinte: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor, em derredor de seu povo, agora e para sempre. Então, o Senhor está ao redor do seu povo. Os montes protegiam a Jerusalém, nós recebemos a proteção do nosso Deus, que é uma proteção ainda muito maior, infinitamente maior, daquele que não dormita e nem dorme. Isaías 63:13 fala o seguinte: como alguém a sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Nós também vemos em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, assim como um pai cuida do seu filho, assim como um pai dá boas coisas para o seu filho, muito mais o Pai Celestial nos consola, nos protege, nos acalenta, nos ajuda em nossas dificuldades. Ser filho de Deus também representa a disciplina paternal para o nosso bem, inclusive por meio de aflições espirituais e temporais. Você deve talvez se recordar da nossa aula no começo do ano sobre soberania de Deus e disciplina, em que a gente tratou do texto de Hebreus 12, 4 a 11. E o que diz esse texto? Vamos ler novamente.
Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Ou seja, nós ainda não resistimos até o sangue na luta contra o pecado. Então, nessa luta contra o pecado, contra a desobediência a Deus, nós somos aperfeiçoados pelo próprio Deus. E como é que isso acontece? A gente vê o seguinte, vamos voltar aqui para o texto. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Nós não somos castigados, nós não éramos castigados quando crianças por nossos pais, nós recebíamos disciplina, boa disciplina dos nossos pais, que nos ajudou a sermos melhores. Deus também, como um Pai amoroso, Ele nos disciplina. E a palavra de Deus continua falando o seguinte: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Porque pois que filho há que o Pai não corrige? Mas se estáis em correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Ou seja, nós não seríamos... que filho é esse que não recebe a disciplina do Pai? Nós não seríamos filhos, seríamos como bastardos. Então, o Pai, nosso Pai Celestial, Ele nos corrige. E continuando o texto das Escrituras, fala o seguinte: além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Se nós respeitarmos os nossos pais, quanto mais devemos respeitar o nosso Pai Celestial, que é muito maior e muito mais santo. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Ou seja, vocês lembram? Na luta contra o pecado, Deus nos corrige para que sejamos participantes de sua santidade. Deus está então nos santificando por meio da disciplina paterna que nos aplica. E concluindo então o texto que a gente está citando, toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Hebreus 12, versos de 4 a 11. Tá bem? Então, nós somos disciplinados como filhos de Deus. Filhos adotados de Deus são disciplinados para aproveitamento, para a santificação, para que nos tornemos cada vez mais como é o nosso Pai. Por fim, ser filhos adotados de Deus, garante-nos a herança das riquezas da glória de nosso Pai. Nós somos participantes de sua herança. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Vejamos, por exemplo, Romanos 8, 16 e 17, que fala o seguinte: o próprio Espírito testifica conosco que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E também nos é garantida a exaltação de nossos corpos em comunhão com o Senhor. Diz Filipenses 3, versos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Ou seja, nós somos então, por meio da graça de Deus, restaurados à condição de filhos, condição de herdeiros por consequência, e também ao nosso status de cidadão do reino de Deus. A nossa pátria está nos céus. Não somos mais cidadãos proscritos, não. Nós agora voltamos ao nosso status anterior à queda, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que cumpriu em nosso favor o pacto de obras. E a gente agora está até em uma situação melhor, não é? Porque já temos em nosso favor o cumprimento do pacto. Tá certo? Então nós conseguimos perceber por isso a relevância da doutrina da adoção. Porque ela nos serve, primeiro, de consolo em meio às tribulações. Porque ela nos dá confiança em nosso Pai. Nós temos um Pai amoroso que está cuidando de nós. E ela também nos mostra a finalidade da doutrina da predestinação, porque nós somos predestinados para isso, para sermos salvos por Deus, para sermos filhos de Deus, tá bem?
E também ela evita que caiamos em heresias, como a heresia do universalismo. Nós sabemos então que nem todos são filhos de Deus. Alguns são apenas criaturas, mas aqueles a quem Deus escolheu, a quem Deus salvou, esses são os seus filhos, filhos adotados por Deus. Então, rogamos ao nosso bom Deus e Pai que nos desvie do erro, nos encha de gratidão e conforto. Sabemos que estamos sob o perfeito cuidado e consolo de um bondoso, de um amoroso Pai eterno. Amém. Seja o nosso Deus e nosso Pai, então, exaltado. Vamos concluir com uma oração? Bondoso Deus, somos gratos porque Tu és o nosso Pai. Somos gratos porque Tu nos adotaste. Somos gratos porque inúmeras bênçãos há nisso. Somos gratos porque não éramos merecedores. Ajuda-nos, Senhor, a sermos cada vez mais como Tu és, que pareçamos cada vez mais com o nosso amoroso Pai. É a nossa oração, gratos a Ti, no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Então, meus irmãos, está encerrada a nossa aula. Deus abençoe a todos.